Salmo 93. Leitura responsiva. O poder e a majestade de Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade. De poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Juntos, fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Amém. Oremos. Querido Deus, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra. Nos alimenta, Senhor, para que saiamos daqui revigorados na força do Teu Santo Espírito. Venha ao nosso encontro e nos comunique o Teu recado, Deus, para que possamos ser homens e mulheres tementes ao Senhor. No nome de Jesus que oramos. Amém. Podei-vos assentar. Com certeza, em algum ambiente você já ouviu essa frase: todos os caminhos levam a Deus. Principalmente quando alguém quer evitar uma discussão ou um confronto, essa é uma saída excelente, porém essa saída, ela tem a sua premissa equivocada. Como caminhos opostos podem levar ao mesmo lugar? Como caminhos diferentes podem dizer a mesma coisa? Ou seja, é muito fácil desestruturar essa afirmação tão comum nos nossos dias de que todos os caminhos levam a Deus. Até porque nós temos variações a respeito do conceito de Deus. O que é Deus para uma determinada pessoa necessariamente não é o que significa Deus para outro indivíduo. Por exemplo, se você for em alguns povos primitivos, você vai identificar ali a figura de deuses. Eu me lembro quando visitei num trabalho missionário os índios Carajás, lá no norte do país. Eles têm como seus deuses os peixes de couro. Então, aquela tribo, ela comia qualquer peixe de escama, mas os peixes de couro eram reconhecidos por eles como divindades que num determinado momento do ano, numa época do ano, eles subiam o rio, iam para uma ilha e os peixes ali faziam um ritual de dança e tudo mais. É uma divindade para eles. E eu não posso dizer que o mesmo caminho que esses índios estão trilhando é o caminho do nosso Deus. Existe um outro exemplo, uma religião que está em voga nos nossos dias, o islamismo. Ele vai colocar a natureza de Alá bem diferente daquela que nós acreditamos. Para eles, Alá, a natureza de Alá tem duas características. A primeira eles chamam de Mukhalafa. Mukhalafa significa a diferença de Alá para com as pessoas. E a outra é Tanzi. Tanzi é a transcendência de Alá. O Mukhalafa estabelece uma diferença tão grande entre as pessoas para com Alá, que não há nada, nenhuma comunicação, nenhum atributo em Alá que o homem possa tentar compreender. Por exemplo, nós cremos que Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Infinitude é um atributo que Deus tem que nós não temos a mínima ideia do que significa, porque nós somos finitos. Mas Deus tem atributos comunicáveis. Amor é um atributo comunicável. Em Deus é perfeito e pleno. Em nós, estragado por causa do pecado. Mas quando nós falamos amor, bondade, que são elementos importantes na característica e na pessoa divina, nós sabemos do que se trata. Para o islamismo, não. Não há nada em Alá que possa corresponder àquilo que existe na constituição humana. Para eles, não há qualquer semelhança entre o homem e Alá. O Tanzi é uma outra característica da natureza de Alá, onde eles vão enfatizar que o que importa é o poder de Alá.
não somente as leis. Olha que interessante, a ideia é a seguinte: Alá tem os seus decretos, mas muito mais do que se submeter aos seus decretos, o que importa para Alá, muito mais do que o conteúdo dos decretos, é Ele dizer o que tem que acontecer. Ele diz com o seu poder alguma coisa hoje, amanhã Ele pode dizer outra, porque o que importa é o seu poder e não aquilo que Ele disse. Então Ele pode dizer uma coisa hoje e amanhã, e outra amanhã. Não precisa ter uma coerência no seu raciocínio, porque Alá é o Todo-Poderoso, então Ele pode até mudar de opinião. Para nós não, o nosso Deus não muda de opinião, o nosso Deus é imutável. O que Deus pensa, o que Deus pensou lá na criação, o que Deus pensou no Antigo Testamento, o que Deus pensou no Novo Testamento, é o mesmo que Ele pensa hoje. Não há variação, diz a Bíblia, e nem sombra de mudança no nosso Deus, mas para eles não. Muito mais do que o conteúdo do decreto é o que Alá decreta. Meus queridos, nós estamos diante de um texto que revela para nós quem é o nosso Deus. O tema da igreja para o ano é a alegria na adoração. E nós não vamos ter condições de adorar a Deus de maneira adequada se nós não compreendermos com muita clareza quem Deus é, num mundo onde você encontra tantos conceitos variados a respeito da divindade. Nós precisamos ter clareza no nosso coração e na nossa mente a respeito de quem Deus é, para que a nossa adoração seja uma adoração coerente à sua grandeza e ao seu poder. E esse é um texto onde o salmista nos convida a compreender um pouquinho mais a respeito da figura divina, a respeito de quem Deus é. Esse salmo, ele está dentro de um grupo de salmos que enaltecem a soberania de Deus. O Salmo 47, o Salmo 93, até o Salmo 100, do 93 ao 100 e o 47, fazem parte de um conjunto de salmos que eram utilizados nas festas judaicas do povo de Deus, do Antigo Testamento. Eles utilizavam esses cânticos para enaltecer a grandeza de Deus. Então o que nós temos aqui é um hino que exalta a Deus, o Deus que está assentado no seu grande e sublime trono. E por isso eu quero propor para vocês o seguinte tema nessa noite: a presença gloriosa de Deus. A presença gloriosa de Deus. Deus está no seu santo trono e no seu eterno trono. Deus está assentado num trono que é santo e que é eterno. O texto, no versículo de número 1, quando o salmista diz, reina o Senhor, a ideia dessa expressão, reina o Senhor, é que o salmista gritava em alto e bom som, para que todos aqueles que estavam reunidos naquela festa pudessem entender que quem reina sobre tudo e sobre todos é o Senhor. Então era um brado mesmo, reina o Senhor, dizia o mensageiro. Essa expressão é muito forte, porque ela estabelece quem manda, ela estabelece quem está no controle, ela estabelece quem governa acima de tudo e de todos. E olha, meus amados, não só nesse contexto aqui em que o Salmo é escrito, mas também quando nós olhamos nos profetas, Isaías, por exemplo, é um dos profetas que usa essa expressão, reina o Senhor, nós percebemos que Israel estava em momentos de abatimento, em momentos de tristeza, em momentos de desamparo. Lá em Isaías capítulo 52, versículo 7, o profeta escreve, que formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Se você quer uma mensagem para pastorear o seu coração, uma mensagem para tranquilizar a sua alma, é a mensagem de que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Essa é uma herança que nós temos da teologia reformada. Se você quer compreender a teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil e das igrejas reformadas espalhadas por toda a terra, o princípio básico da nossa teologia é que Deus é Senhor, é soberano sobre tudo e sobre todos. E o que nós aprendemos aqui, tanto no profeta Isaías quanto no livro de Salmos, e no Salmos 93 especificamente, é que o salmista começa estabelecendo quem tem nas mãos as rédeas do universo, e quem tem nas mãos o controle de todas as coisas, é o Deus
que nós exaltamos com cânticos de louvor aqui hoje à noite. Ele controla tudo, Ele governa de maneira absoluta e plena todas as coisas, micro e macros. Ele controla a minha vida, mas Ele controla também a vida da nossa cidade, o nosso país. Ele controla todo o mundo, o planeta Terra, Ele controla todo o universo, porque Ele tem tudo isso na palma da sua mão, e Ele tem controle absoluto sobre a sua saúde, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções. Ele tem controle sobre você, sobre a sua casa. Ele consegue com o seu poder, Ele consegue com a sua magnitude, Ele consegue com a sua soberania controlar céus e terra. Esse é o nosso Deus, e é esse Deus que o salmista está exaltando como aquele que governa, mas não somente como aquele que despacha ordens, aquele que determina o que se deve fazer, mas é um Deus também de ação. Yahvé não está desprevenido ou desatento. Este rei não ignora as queixas do seu povo, ao contrário, ele está na sua plenitude, em alerta, preparado para a batalha, porque quando o versículo 1 diz: revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, a ideia aqui é que o nosso Deus, que reina sobre tudo e sobre todos, Ele se revestiu usando todas as armaduras da batalha para guerrear a favor do seu povo, para proteger o seu povo, para amparar o seu povo e para ir para a guerra com o seu povo, porque nós aprendemos no Antigo Testamento que quando o povo se aproximava de Deus, de maneira muito clara, muito nítida, Deus se fazia presente para com os seus, e Ele os protegia debaixo das suas asas. Meus queridos, o nosso Deus é Deus que reina sobre tudo e todos, é Deus soberano, mas também é Deus que age com poder e com majestade. Poder e majestade são palavras que enaltecem a soberania do nosso Senhor. Soberania que nós precisamos destacar, não somente quando as coisas vão bem na nossa caminhada, porque é muito bom quando nós somos presenteados por alguma dádiva divina, e nós então revertemos isso em louvores e adoração a Deus, mas o que Deus quer também é que nós tenhamos um coração que o adora, mesmo na adversidade, reconhece que Ele é soberano, mesmo quando os problemas se aproximam de nós, como Jó, por exemplo, fez, e escreveu no capítulo 12, versos 13 e 14, Jó escreveu o seguinte: com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento, o que Ele deitar abaixo não se reedificará, lança na prisão e ninguém a pode abrir. Mesmo enfrentando tanta dificuldade, Jó não perde a noção de que Deus é aquele que controla todas as coisas. E talvez você possa ficar preocupado com essa fala: pastor, se Deus controla todas as coisas, por que Ele está permitindo que eu sofra? Se Ele tem poder para neutralizar esse tormento que aflige a minha alma, por que Ele não neutraliza? A Bíblia vai nos dar algumas dicas importantes. A primeira delas, algumas adversidades que Deus permite sobre nós, é para o nosso próprio bem, e nós não entendemos isso porque às vezes somos como crianças. A criança não entende a repreensão, adolescente muito menos, mas os pais sabem que a repreensão, a correção é para o bem delas. Aliás, a própria palavra do Senhor nos ensina que Deus repreende, disciplina a quem Ele ama. Disciplina, repreensão é uma manifestação do cuidado e do amor de Deus para conosco. Então, a primeira observação que nós precisamos fazer é que se nós não atravessássemos por algumas adversidades, certamente, irmãos, nós seríamos muito piores do que nós somos. Se tudo desse certo na nossa vida, se tudo o que nós quiséssemos Deus nos desse, certamente nós seríamos muito piores do que nós somos. Mas uma segunda verdade que a palavra de Deus nos ensina é que, por causa do pecado, nós merecíamos coisas muito piores do que aquela que passamos. E nós precisamos observar as nossas tribulações na perspectiva da graça divina. E como eu
avalio as minhas tribulações na perspectiva da graça divina. O que eu merecia era a morte. O que eu merecia era o rompimento completo de Deus. Bom, eu não estou morto, eu não me rompi completamente de Deus, pelo contrário, acabei de celebrar aqui nessa noite que eu sou um cidadão do reino eterno, e quando os meus dias terminarem nessa terra, eu viverei com o Senhor por toda a eternidade. Então a minha vida agora precisa ser marcada pela celebração, porque nenhum mal pode me vencer mais, nenhum mal, nem mesmo o maior deles, que é a morte. Cristo nos deu vitória sobre todos os males que atormentam a existência humana. E, meus amados, a palavra de Deus vai dizer que se não fosse a misericórdia do Senhor se renovando todas as manhãs, nós já teríamos sido consumidos. Avalie a sua vida na perspectiva da graça e da misericórdia. Deus é majestoso, Deus é poderoso e Deus também é bondoso. Deus cuida de nós, Deus nos ama. Deus ele impede que males maiores sobrevenham sobre nós e a nossa casa. A nossa confissão de fé, escrita em Westminster, na capela de Westminster, no capítulo 22, vai dizer: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Nós temos um Deus que é grande, que é poderoso, supremo, magnífico sobre tudo e sobre todos. Ele controla todas as coisas, Ele governa todas as coisas, Ele age a favor do seu povo e Ele também sustenta a terra. O texto vai dizer que Ele firma o mundo, que não vacila. Eu não sei se você já enfrentou um segundo ou um minutinho de paranoia para imaginar se o mundo vacilasse um pouquinho só. Imagina se a inclinação da Terra, que é de 23 graus, por um momento, por obra do acaso, se voltasse para 26 graus ou para 20 graus. O que os cientistas dizem é que, se isso acontecer, a temperatura da Terra se tornaria insuportável. Quem sustenta a Terra há tanto tempo inclinada em 23 graus? É a mão poderosa do Senhor. Mas não é só essa inclinação, não. Alguns cientistas estabeleceram normas chamadas de constantes antrópicas, 122 ao todo, que são regras estabelecidas em todo o mundo para que fosse possível a nossa existência e a permanência da humanidade no planeta Terra. Ou seja, 122 regras para que eu e você estejamos vivos aqui e agora. Citei uma delas. E quando o texto diz que Deus é quem firma o mundo, e o mundo por isso então não vacila, é porque Deus tem controle sobre todas as coisas. Meus amados, muito mais do que qualquer bomba atômica, Deus, num milésimo de segundo, Ele pode exterminar completamente a raça humana. Mas Ele não faz isso por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, e também porque Ele mesmo disse que não faria. Todas as coisas se mantêm em ordem, debaixo da poderosa mão de Deus. O trono de Deus não sofre nenhuma oscilação ou ameaça. O trono de Deus manifesta segurança. Deus está assentado no seu trono eterno, e ali Ele está desde a eternidade. Meus amados, uma teologia que nós precisamos trazer sempre à memória é a teologia de um Deus que nunca começou. Nós precisamos sempre pensar a respeito desse assunto, porque a partir dele todas as coisas vieram a existir, e antes dele nada existiu, porque ele sempre existiu. Consegue compreender com facilidade? Não, nem eu. Mas ele é um ser que não começou. Deus não tem data de nascimento, Deus não tem princípio de dias, Ele é autoexistente. Ele sempre existiu. A partir dele, tudo
o que nós conseguimos ver e aquilo que jamais imaginamos que existe e que existe, vieram a partir dele. Esse é o Deus que controla todas as coisas e que é digno de toda adoração, honra, glória e louvor. Apocalipse, capítulo 5, verso 13, vai dizer: então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quando a Bíblia usa a expressão pelos séculos dos séculos, a Bíblia está dizendo por toda eternidade. Deus está assentado num trono por toda a eternidade, reinando sobre tudo e sobre todo. Esse é o Deus que você se deslocou da sua casa para vir até aqui para louvar e bendizer. Mas esse Deus, Ele não está só assentado no seu trono, distante de nós, como alguns teólogos dizem. Esse é um Deus que se aproxima de nós, mesmo num mundo tão desordenado como esse que vivemos. E esse é o segundo ponto do nosso sermão. Deus está no trono eterno, mas Deus também está no trono de um universo desordenado. Não é porque esse mundo jaz no maligno, não é porque os nossos primeiros pais fizeram uma opção de rebeldia para com Deus, que Deus largou o mundo, que Deus deixou o mundo caminhar sozinho sem Ele. Não, meus amados, Ele continua sendo Deus da terra, Ele continua sendo Deus do nosso país. O texto vai dizer o seguinte: levantam os rios. Essa expressão levantam os rios, ela pode ser uma metáfora para se referir aos inimigos de Israel. Israel tinha 3 inimigos: a Assíria, a Babilônia e o Egito. Então, quando diz levantam os rios, é como se o exército de Israel visse milhares de soldados desses povos se dirigindo em direção a eles. E é claro, nós já vimos em filmes, quando aquele exército se aproxima, aquilo vai causando um pavor naquela pessoa que está sendo atacada, e o texto está dizendo: levantam-se os rios, ou seja, que venham todos os meus inimigos diante de mim. A figura se refere a tumulto e instabilidade da humanidade. Bramam nações, reinos se abalam. O mundo, meus amados, está mergulhado num caos cósmico. Hoje pela manhã o reverendo Leonardo também tratou desse assunto. Toda desordem que nós vivemos no nosso país, desordem moral, desordem política, desordem ética, tudo isso é fruto de um mundo que deu as costas para Deus. E não acontece só aqui, acontece em toda parte. Romanos capítulo 8, versículo 20, o apóstolo Paulo vai escrever: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Meus amados, o mundo geme por causa do pecado. Apocalipse diz que somente após a volta de Cristo a terra será liberta da maldição que lhe foi imposta por causa do pecado. Apocalipse 22, versículo 3. Os rios podem se esbravejar, essa é a ideia. O mundo está em completa desordem por causa do pecado. A terra pode tremer, a figueira pode não florescer, a vide pode não dar os seus frutos, no campo pode não ter mantimento, o gado pode não ter o que comer. O profeta Abacuque descreve esse quadro no capítulo 3, ou seja, meus amados, nós estamos inseridos num mundo e estamos sujeitos a males. Não se assuste, não se assuste. Essa terra não foi programada para dar certo. Depois que o pecado entrou nela, tudo isso aqui foi programado para dar errado. Não se assuste com as más notícias. Elas fazem parte de um cenário natural, de um mundo que resolveu andar contra Deus, ao contrário do caminho que Deus estabeleceu. Mas nem por isso Deus deixa de estar no controle dessa terra. E graças a Ele por isso, graças a Ele por isso, Ele tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. E é por isso, meus amados, que nós podemos dormir tranquilos nessa noite, porque nós sabemos
que o Deus que está no controle de todas as coisas, Ele está sentado no seu trono eterno, mas Ele também administra todo esse caos que nós estamos inseridos nele, para que não seja pior. A sua graça aplaca maus maiores sobre a nossa vida. Terceiro e último lugar, esse Deus que está sentado no trono eterno é o Deus que governa o mundo, mas também é o Deus que está sentado no trono da nossa vida. Olha que interessante a maneira do salmista trabalhar. Ele parte do trono eterno, depois ele mostra o controle de Deus sobre a terra, depois ele mostra o controle de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós temos a impressão de que os problemas estão muito perto de nós e Deus está muito longe. Quantas vezes você já não entrou no quarto desesperado ou desesperada, clamando, rogando, implorando para que Deus viesse ao seu encontro, porque algum mal estava perturbando a sua alma? O salmista diz que Deus, esse Deus que está nas alturas, é mais poderoso que o bramido dos rios e mais poderoso que as assombrosas ondas dos mares. O Deus que está sentado no trono eterno, o Deus que governa toda a terra, é o Deus que cuida da nossa vida. E é por isso que o profeta Abacuque, que descreve aquele cenário de tragédia, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja mantimento no campo, ainda que o gado fique sem a pastagem, esse profeta vai dizer: eu vou continuar me alegrando no Senhor, e eu exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Ele é a minha fortaleza. Esse Deus poderoso que está sentado no seu trono eterno, esse Deus que rege toda a terra, é o Deus que se aproximou de você por meio do seu único Filho Jesus Cristo, para dizer: a partir de agora eu cuido da sua vida. Quem luta as suas batalhas é o Deus eterno e poderoso. Quem toma a sua causa nas mãos é aquele que domina todo o universo. E nós então, meus amados, precisamos nos retirar desse templo hoje com os nossos corações descansados, porque nós sabemos quem está a nosso favor. Nós sabemos quem toma nas suas mãos as nossas dificuldades e os nossos problemas. Deus é maior do que qualquer tempestade e vendaval que cerca a nossa vida ou que invade o nosso coração. O texto vai nos instruir: apegue-se aos fidelíssimos testemunhos do Senhor. A palavra de Deus é uma palavra que revela claramente como Deus cuida do seu povo. E quanto mais, meus amados, nós meditamos nessa palavra, mais nós aprendemos a confiar naquele que controla todo o universo. Porque esse Deus disse para um homem: você vai ser pai de uma grande nação, e deu para esse homem uma mulher estéril. Aos olhos humanos era impossível. O casal envelheceu, agora sim, impossível mesmo. Mas Deus faz com que esse homem tenha um filho chamado Isaque, porque o nosso Deus é Deus de milagres, o nosso Deus é Deus de transformações inacreditáveis, é Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando nessa noite, mas eu desafio você a lançar esse problema nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que está assentado no seu trono eterno, porque Ele vai cuidar da sua vida. A Bíblia testemunha claramente como Deus cuida dos seus filhos, do começo até o fim das suas vidas. O que você tem que fazer é apenas crer que a palavra dele, que a Bíblia Sagrada, é um livro que revela esse Deus maravilhoso. Agora, não faça recortes na Bíblia, não faça recortes, não escolha o que você quer crer aqui nessa Bíblia, porque você corre o risco de criar um outro Deus que não é o verdadeiro. Creia nessa Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, e descubra o poder, a magnitude, a glória, a soberania do Deus que está a seu favor. Submeta-se serena e humildemente a Ele, descanse o seu coração, descanse, aprenda a confiar,
Por isso que Jesus Cristo vai ensinar no Sermão do Monte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma, meus irmãos, a melhor tradução é coisa alguma. Ah, pastor, mas eu tenho que arrumar um pedreiro para... Descansa. Ora, entrega na mão de Deus. Ah, mas eu estou com uma causa na justiça. Descansa, entrega na mão de Deus. Mas na minha família nós estamos em... Descansa, entrega na mão de Deus. Larga, solta. Põe na mão daquele que está sentado no trono eterno. E confie. E confie. Quando nós confiamos, nós experimentamos coisas que jamais imaginaríamos. Deus está nos convidando para uma vida marcada pela fé. E vida marcada pela fé é uma vida que consegue presenciar os milagres de Deus. Esse texto é um convite para você descansar naquele que tem todo o poder. E à medida que você descansa porque conhece. E quanto mais você conhece, mais você quer estar perto dele. E quanto mais você está perto dele, mais você o quer. E esse caminho é chamado de caminho de santidade. Por isso que no versículo 5 o salmista vai dizer: fidelíssimos são os seus testemunhos, a tua casa convém a santidade. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais longe eu quero estar de uma vida de desobediência. Quanto mais eu me aproximo desse Deus eterno, mais eu o quero como o Senhor do meu coração. Você é a casa de Deus. Esse texto se refere ao templo do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, quando o Espírito Santo foi derramado, agora nós somos habitação de Deus. Busque o Senhor, ame o Senhor, se envolva com o Senhor, ore mais, medite na palavra, e você vai experimentar a direção de um Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos. Eu quero concluir esse sermão, meus amados, fazendo as seguintes considerações. Primeiro, os rios e os mares podem esbravejar ao nosso redor, mas saiba, Deus é maior do que qualquer problema. Tem uma frase que é mais ou menos assim: não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, diga para os seus problemas quem é o seu Deus. Diferente de Alá, o nosso Deus é fidelíssimo e não muda os seus decretos. Do mesmo jeito que Deus cuidou de Noé, do mesmo jeito que Deus cuidou de Abel, do mesmo jeito que Deus cuidou de Abraão, de Isaac, de Jacó, do mesmo jeito que Deus guiou a vida de José, Deus vai cuidar de você. Ele não ama mais aqueles personagens do que a você. Ele ama a todos igualmente, através do seu Filho. Creia nessa promessa, creia nessa verdade. Deus, diferente de Alá, que é um ser impessoal, Jesus Cristo vai nos ensinar que você pode chamar Deus de Pai. Esse Deus que se assenta no trono eterno, chega para você e diz: você é meu filho, eu sou seu pai, eu vou cuidar de todas as áreas da sua vida. Eu só preciso que você creia, descanse e confie, que eu vou conduzir os seus passos. Eu vou te tomar pela mão, eu vou te guiar, eu vou iluminar o seu caminho, eu vou te colocar sobre uma rocha firme. Relaxe, descanse, eu estou no controle de todas as coisas. Esse Deus convida você para uma caminhada de fé. Ele se revela através da pessoa de Cristo. Se você quer conhecer Deus, diferente de Alá, um Deus distante, longe, Deus se revela a nós através de Jesus. E aí nós temos um Jesus que dava atenção para todas as pessoas. Se você estivesse ali caminhando com Jesus, você veria isso. Jesus para atender criança, Jesus para atender mulher, Jesus para atender ricos, Jesus para atender pobres, Jesus para atender doentes, Jesus para ressuscitar mortos. Jesus Cristo, Ele se aproxima do homem
independente dos conceitos que nós estabelecemos para nos aproximar ou manter distância de um e de outro. Jesus Cristo revela o seu amor. Jesus Cristo revela o amor do Pai. Se você quer conhecer o quanto Deus se importa com você, você precisa olhar para a cruz de Cristo, porque é naquela cruz que você vai ver o quanto Deus pagou caro por você. Quando você olha para a cruz, para o Cristo ensanguentado, para o Filho de Deus, clamando: Pai, por que você me desamparou? Deus meu, por que me desamparaste? Ali você vê a morte, o nosso pecado sendo imputado sobre Ele, para que eu e você agora pudéssemos entrar na presença do Deus poderoso que está assentado no trono eterno e chamá-lo de Pai. Você acha que Deus não vai cuidar dos seus problemas? Claro que vai. Saia daqui tranquilo hoje. O seu problema não é seu, é dele. Confie, descanse. Ele cumpre todos os seus desígnios. Por isso, busque o Senhor enquanto se pode achar, e encontre a alegria que somente Ele pode te dar. Confie nele, e o mais Ele fará. Deus te abençoe. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Se coloque na presença desse Deus grande e poderoso, assentado no trono eterno. Se você entrou aqui hoje à noite com um problema, com seu coração angustiado, se você está abatido por causa de dificuldades que cercam a sua vida, orientado por esse texto, eu convido você a lançar o seu problema nas mãos daquele que está assentado no trono eterno. Você que já crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você não precisa mais carregar os seus fardos. Jesus Cristo disse: me dê o seu fardo que eu levo para você. Lance sobre ele as adversidades que afligem o seu coração. Você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, talvez hoje para você seja noite de salvação. Se você está cansado dessa vida, se você está calejado de tanto carregar sobre os seus ombros os problemas que afligem a sua alma, entrega a sua vida para Jesus. Experimente da salvação que Ele tem para te dar. Creia nele como Salvador que morreu numa cruz e que ressuscitou para te dar a vida eterna. E você vai receber um cuidado de um Deus eterno que cuida do universo, mas que também quer cuidar da sua vida. E você vai poder chamá-lo de Pai. Querido Deus, aqui estamos nós mais uma vez, nos recorrendo ao Senhor. Às vezes vacilamos por tão pouco, às vezes desconfiamos do Teu cuidado, às vezes temos dificuldade de entregar o nosso problema e descansar. Trata do nosso coração nessa noite, nos faça entender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus que governa o universo, mas o Deus também que governa a vida do seu povo. E que possamos sair daqui, Deus, tranquilizados pela Tua palavra, entendendo com muita clareza que tudo na nossa vida está debaixo do Teu controle e do Teu cuidado. Sustenta, Deus, cada um de nós e nos ajude a Te amar, a Te glorificar e a nos alegrarmos na Tua presença e na Tua companhia, apesar das adversidades. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.